Pessoal, está na hora de recebermos uma convidada muito especial. Ela é apaixonada por futebol, tem um coração alvinegro e vibra a cada jogo do Operário Ferroviário. Com vocês, Letícia. Seja muito bem-vinda, Letícia. Preparem-se para uma conversa cheia de energia e histórias incríveis sobre o fantasma. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com ele, professor André. Dale, pessoal. Estou aqui também com uma galera que curte muito futebol. Estou aqui com o Anderson, treinador. Opa, boa noite. Estou com o Gustavo Rodrigues. Opa, beleza? Boa noite. Estou com ele, que participou de um podcast lá no começo do Gimito, né? Foi muito bacana. Estou com ele, Garcia dos Santos. Seja bem-vindo. Opa, boa noite, galera. E estou com ela também, Thalita Santos. Seja bem-vinda. Oiê! Bom, juntamente com essa galera, vai me ajudar aqui na entrevista com a nossa querida torcedora apaixonada pelo Operário, Letícia Manioto. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao podcast de Mito. Gostaria de perguntar pra você como que começou a sua paixão pelo futebol, primeiramente. Eu sempre fui uma criança muito ativa, sempre pratiquei todos os esportes que eu podia na escola. E, sei lá, eu não tinha um time, assim. Na época eu torcia pro Flamengo, quando eu era bem pequenininha, e foi um início muito sem noção, cara, por causa que o meu crush da escola torcia pro Flamengo. Eu falei, vou torcer pro Flamengo, né? E aí eu comecei a assistir e tudo mais. Assistia quando eu lembro que era menor, mas a Copa mesmo, né, jogos maiores. E aí comecei a acompanhar. Minha mãe é São Paulina e domingo TV aberta, né? A gente não tinha TV a cabo na época, né? E aí a gente acompanhava os jogos do Brasileirão. Meu conhecimento era muito, muito pequeno. Só que aí o tempo foi passando e eu comecei a pensar assim, cara, por que eu não vou torcer pro time da minha cidade, né? Não conhecia, porque assim como o professor André, não tive essa base. Apesar da minha mãe gostar de futebol, ela nunca foi muito de incentivar, vai assistir, vai jogar, sei lá, futebol. E aí eu comecei a ver, Ponta Grossa tem algum time? Aí que eu fui descobrir o Operário, isso em 2010, mais ou menos. Aí eu falei, não tem por que eu ficar acompanhando outro time de fora se eu tenho esse time aqui na minha cidade. E aí eu comecei a acompanhar o Operário. E na época a gente estava na divisão de acesso do Paranaense. E meu primeiro jogo no estádio foi, acho que 2010 ou 2011, contra o Arapongas. A gente perdeu de 2-0. Foi horrível. O futebol mais seco que eu já vi na minha vida. Mas eu fui, assim. E aí, na época, comecei a acompanhar muito pela rádio, porque eu não ia muito ao estádio, né? Quem me levou foi um tio meu, porque eu pedi muito pra ir, ele me levou. Mas, assim, não ia. Então, tudo que eu acompanhei do Operário, de divisão de acesso, tudo foi muito mais pela rádio. Só que aí, em 2011, eu comecei a namorar, né? E na época, um pouco antes, na verdade, a minha ex-sogra, ela foi assessora de imprensa do Operário Ferroviário. Oh, que legal. E por muito tempo, assim, nessa questão da divisão do acesso e tudo. E aí, o meu ex era filho único, só que eles tinham uma sobrinha que morava junto. E ela não gostava de ir ao estádio. Aí eles falaram assim, em vez de a gente pagar pra ela, que não gosta, vamos levar a Letícia, que gosta. E aí eu fui indo. Aí, assim, eu devo muito a eles, né, principalmente a ela e o meu falecido ex-sogro, que me levaram muito ao estádio, né. Então, acho que essa questão de eu gostar do Operário também me lembra muito essas pessoas muito queridas, assim, né. A minha sogra hoje ainda é minha amiga, mas o marido dela é falecido, então ele que me deu a minha primeira camiseta do Operário. Então eu guardo com muito carinho, porque apesar de tudo, ele era uma pessoa muito boa, muito incrível, sempre ajudava os outros. E eu acho que isso também me faz ter muito gosto pelo time. Ele era vascaíno e ela é santista, mas eles compartilhavam esse amor com o Operário Ferroviário. Por ela ser assessora de imprensa, então ela sempre estava em todos os jogos, tanto aqui, tanto fora, sempre viu de perto tudo isso. E aí, quando ela parou, né, com o trabalho, aí a gente ia assistir todo mundo junto. E aí foi uma época muito legal, assim, porque virou meio que tradição pra mim, uma rotina domingo, jogos do Operário. E mesmo depois que a gente terminou, eu continuei indo aos jogos, né, então essa questão do time também foi ver se realmente eu gostava do esporte, do time por mim mesma, ou se era só por causa dele. Não, era por mim mesma, eu gosto de ir ao estádio, pra mim é um programa muito divertido. E foi essa a minha história com o Operário, e eu nem imaginava que hoje, por exemplo, estaria aqui falando sobre o Operário. Então eu ia, assim, e sei lá, era muito mais contida, e depois
Vivi mais, assim, que a gente ficava acho que nem todos conhecem, né? Mas ele tem a Sócio Ouro, ela é um pouco mais, a galera é um pouco mais tranquila, assim, né? Fica sentadinha e tal. Mas de longe eu já ficava olhando, assim, a prata, aquele fervo, assim, aquela galera pulando, gritando igual uns malucos. Nossa, um dia eu vou estar lá. E aí eu tava lá, e daí agora eu tô aqui, daí eu faço os vídeos pro Brasileirão, e assim, deu um pulo e foi muito legal. Tô Bacana. apaixonada. E você cria conteúdo para uma página também, né? Juntamente com outras meninas que gostam do futebol. Isso. E como é que conta essa pra gente? Como é que tá sendo essa experiência pra você? O Bendito Seja Futebol, né? Comecei ano passado, acho que setembro, mais ou menos, foi indicação de uma menina que eu trabalhei com ela. E ela sempre também, né, me acompanha e vê que eu vou aos jogos. Ela, na verdade, ela é palmeirense. Gosta do Operário, mas o time dela principal é o Palmeiras. E aí, ela que me indicou. Acho que as meninas chegaram a entrar em contato com ela, ou alguma coisa assim. Ou ela viu por seguir a página e acabou me indicando. E aí eu comecei, assim, foi bem legal. Não sabia nada, nunca saiba muito hoje, mas aí sempre melhora um pouquinho, né. E aí quando o Douglas, né, que é o idealizador do projeto, eh, ele meio que trabalha, né, com as questões de comunicação do Brasileirão Série B, trabalha pela Abrax, né, e aí ele consegue colocar a gente dentro de campo. Então, a primeira vez que surgiu o convite, assim, eu fiquei muito impressionada, falei: "Poxa, que legal". E realmente é outra sensação você assistir o jogo lá, por mais que seja profissional, né, porque você não pode esboçar nenhuma reação, nem nada, né, mas tá bem pertinho, assim, é bem legal. Diferente, às vezes, dos repórteres que ficam ao meu lado, né, muitos deles das rádios locais, então sai gol, eles comemoram, então eles são mais livres pra isso. A gente ali do Bendito é meio imparcial, porque não é pro Bendito, né, seria pra Brax que comanda, que faz essas páginas do Brasileirão, aí esses conteúdos nas mídias digitais, aí a gente tem que ser meio que imparcial. Então no jogo por exemplo, eu tive que fazer os 2 lados. Na verdade, eles pediram só pra eu fazer o Vasco, aí eu fiquei meio triste, eu falei: "Poxa, sacanagem, né, fazer só o Vasco". Aí, na verdade, eu converso com outro rapaz, que eu mando os vídeos, aí eu joguei um verde, assim, falei: "Ah, fico no Vasco hoje?", sei lá, né. Ele: "Ah, você tá sozinha, faça o que você quiser". Eu falei: "Ah, então vou ficar um em cada um, eu não vou ficar só aqui no Vasco". E foi bom, porque saiu o gol dos 2 lados, né, a gente terminou em 1-1, então deu bem certinho. Então o primeiro tempo que eu acompanhei o Vasco, consegui, filmar o Vasco e no segundo tempo o Operário. Foi bem jóia. Queria ter ido pra São Januário se surgisse, tipo, uma proposta, assim, se ele falasse: "Ai, vamos", só que pra lá tem bastante menina, então não precisaria que eu fosse, né, mas fiquei na torcida. Mas ainda bem que eu não fui, porque eu quase morri aqui. Bom, gente, quero abrir aqui para o pessoal aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta relacionada ao trabalho ali, a questão da influenciadora e tudo mais? Fique à vontade, gente. Pode falar, Gustavo. Letícia, você costuma viajar para acompanhar o Operário, igual na Série B ou o Campeonato Paranaense? Não, se fosse, né, ter viagens, assim, seria por conta própria, né. Como não é um trabalho, assim, digamos, registrado nem nada, não tem por que eu acompanhar, né. Por exemplo, se eu trabalhasse pro Operário, nas mídias digitais do Operário Ferroviário, provavelmente eu viajaria junto, né, assim como o pessoal vai. Mas geralmente, dependendo do jogo, sempre tem alguma menina. Por exemplo, sempre em Curitiba sempre tem, várias do Coxa, várias do Atlético, então não precisa que eu vá, porque tem elas lá também pra fazer. Mas como não é nada pro time, é muito difícil eu viajar, aí só no por fora. Eu ainda nunca fui assistir um jogo fora. Em 2015, na final, surgiu a chance de ir para o Couto, né, mas na época esse meu ex-namorado falou que: "Ai, que não, porque vai dar briga, porque não sei o quê, porque não sei o quê", daí a gente acabou não indo, né. Eu guardo essa mágoa muito grande dele até hoje, porque foi um jogo muito legal e tal. Foi não. Pra você Não. Foi muito vexatório aquilo lá. Nossa, eu ia Bom, é que eu estava pensando nisso hoje, né. Eu não sei como a gente ganhou o Paranaense esse ano, de verdade, porque se comparar com o de 2015, o nosso desempenho foi muito melhor naquele campeonato, do que a gente mostrou esse ano. Então, ganhamos, beleza, merecemos? Eu já não sei. Eu não acho que a gente tenha merecido tanto assim esse ano quanto em 2015, que a nossa campanha foi bem melhor. Mas
A questão foi de segurança, né? Eu acho que não chegou nada até mim esse tempo todo, que teve briga lá, nem nada, né? Então, o legal também nisso pô, galera aplaudiu, né? Tinha vídeo do pessoal do coxa aplaudindo o Operário, enfim, a gente Sim, sim. fez a nossa parte, né? Como time adversário, né? É que a nossa torcida é conhecida de quebrar tudo. Exato, exato. Não que a gente também não é, que o povo aqui ligue, né? Mas é que a gente sabe as rivalidades na capital, né? E que Sim, sim. então, realmente era uma preocupação dele na época. Eu sempre falo que eu vou viajar, mas acabo nunca viajando, porque daí às vezes não dá certo, às vezes tem que trabalhar, daí enfim. Até agora eu nunca consegui viajar fora pra assistir o Operário. Mas um dia vai dar certo, com toda certeza, né? Gente, alguém quer fazer mais alguma outra pergunta? Todo mundo, tranquilo? Opa, pode falar, Garcia. Então, puxando um pouco mais pro lado torcedor, eu torço pro São Paulo e pro Paraná e tenho um carinho muito grande pelo São José, né? Então, justamente porque eu joguei um pouco no São José. Como foi pra você acompanhar toda a trajetória, subir da terceira pra segunda, da segunda pra primeira divisão? Porque esse futebol, digamos assim, na segunda divisão, um pouco mais alternativo, é muito mais nivelado e muito mais difícil de você subir. Eu sofri ano passado por conta do Paraná. Como foi pra você acompanhar a segunda divisão do Paranaense, subir e conseguir o título depois de 10 anos com o Operário? É muito legal, é gratificante e na verdade, a divisão do acesso ali não estava tanto, mas foi muito legal ver que, pô, o time subiu e tal, aí começamos a acompanhar. Aí quando a gente venceu o Paranaense, nossa, a gente falou: "Nossa, agora a gente voa, né". Aí a gente caiu, né. Aí, assim, foi frustrante. Foi frustrante. Você acha que, né, a final lá foi vexatória pra vocês, mas pra nós acho que foi muito pior ter caído no ano seguinte a vencer o Campeonato Paranaense. E aí você fica meio desacreditado, né, poxa, a gente bota fé, a gente bota dinheiro, né, como torcedor, né, sócio torcedor, a gente bota dinheiro no time e, pô, os caras vêm ali pra não fazer nada, a administração, pô, os caras não fazem nada. E aí meio que foi, né, aí a gente ganhou, acho que era a Taça FPF, que fez a gente ter o acesso pra Série D, e a gente jogou e a gente ganhou. Aí a gente já começou a ganhar uma notoriedade, né, uma coisa assim: "Ó, pô, beleza". A gente jogou a C, e aí a gente ganhou. Aí eu falei: "Meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo. Eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito no meu time". E aí, quando a gente subiu pra B, meu Deus, falei: "Nossa, o céu é o limite". Acho que nunca na minha vida eu imaginei que o Operário e Ferroviária ia estar entre os os maiores times, assim, do país. Eu falei: "Caraca, que legal". E aí foi passando Paranaense, 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 e aí a gente ganhar esse ano, acho que foi muito significativo exatamente por esses 10 anos de espera, entre muitos altos e baixos. É muito gratificante, assim, quando eu estava lá no campo no jogo da Copa do Brasil contra o Vasco também, você fica assim: "Caraca, olha onde a gente chegou, né, parece que foi ontem que eu assisti aquele jogo da divisão do acesso e hoje a gente tá aqui". Se, né, o time tá onde tá, independente do time, é porque a torcida acredita muito, incentiva, tanto indo aos jogos, fazendo sócio, enfim, sei lá, é meio que, não sei, é indescritível. Eu tenho o esporte pra mim muito como salvador, literalmente falando. Eu falei, sempre fui do esporte, só que eu era muito mais ligada ao vôlei. E aí quando eu parei de jogar, eu acabei me apegando mais ao futebol. E às vezes, ir ao estádio, ver no que ele tem se transformado, assim, é muito bom, porque o Operário tem essa vibe mais familiar, né, não é um estádio tão grande quanto o Pereira, a Arena da Baixada, é um estádio um pouco menor. Então você teve muita família, assim, tipo, realmente domingo é um programa familiar. E aí você chega lá numa Copa do Brasil, você vê a criançada lá brincando, né, se divertindo, famílias unidas assistindo, assim, você fica: "Caraca, que legal, ainda bem que eu tô aqui pra poder acompanhar esse crescimento". Eu espero realmente poder ver muito mais o time, né. Esperava muito mais esse campeonato brasileiro, mas vamos ver a partir de agora que vai ser, né, porque nosso técnico acabou de cair hoje, então vamos ver. Olha, ó, tem um treinador aqui embaixo, ó. Aí ele pode assumir o Operário aí, ó, o treinador, o Anderson, treinador aí. A vaga tá aberta. O Garcia levantou a mão, quer falar mais uma coisa, Garcia?
Não, só complementar, porque assim, essa questão que você passou com o Operário, eu passei ao contrário com o Paraná, né? Porque o time daqui do Paraná que eu acompanho desde sempre. Então, essa questão que você falou de se matar para subir para a primeira divisão e cair de novo, ainda do jeito que foi, né? E ainda, tipo, sendo bem sincero, esse ano, como perdeu, mas o São José classificou, pá, eu vou torcer pro São José. Aí o São José foi eliminado pelo Operário, pá, eu vou acompanhar o Operário, porque eu não ia acompanhar nenhum dos dois times. E a campanha que vocês fizeram foi uma campanha digna de campeão, assim, e espero que vocês se mantenham na Série B, porque é um campeonato muito difícil, mais difícil até que a Série A, porque os times da Série B já têm um orçamento mais limitado, até os times que caem da Série A para a Série B. E é difícil você ficar. É mais difícil você ficar na Série B do que na Série A quando você sobe da C para B, ou da B para A, né? E ano que vem eu vou sofrer de novo na Série B, vou ter que acompanhar de novo a Série B, brigar com os times, com os jogadores, e espero que, infelizmente, como vocês estão sem técnico no momento, espero que consiga fazer uma grande contratação aí para seguir bem o campeonato, fazer uma bela campanha. É o primeiro ano sem nenhum time paranaense na Série A, né. Eu acho que o cenário mais ideal pra nós, acho que seria os 3 times, né, agora na Série A, seria bem interessante, mas vamos ver, né, realmente é um campeonato muito difícil, né, acompanhando mais de perto, eu vi que realmente é muito, muito, muito difícil. E cada pontinho perdido faz muita diferença lá no final, né. Com certeza. Eu confesso que eu tô surpreso com o meu coxa, eu não esperava que ele estaria ali em quarto. Hoje a gente nossa senhora, não vou nem falar desse jogo de hoje, que um joguinho mequetrefe do coxa com o Atlético Goianiense, sem emoção, mas estamos lá, estamos no G4, né. Mas tá assim, o coxa melhorou bastante esse Paranaense pra cá, mas não sei ainda, é muito cedo pra mas assim, a gente quer que suba, né, com toda certeza, é objetivo, a gente torcedor, todo torcedor quer que o time suba pra Série A, né, mas é um campeonato longo, até a Série A, né, e a gente tem muitos clubes competitivos, tem o Cuiabá ali que tá encostando, né, tem o CRB, o Goiás que tá fazendo uma campanha excelente na Série B, então a gente tem clubes aí, que estão também nessa luta pra subir pra Série A. E bom, queria saber do professor André, Henrique, oi, pode falar. eu acho que o Coritiba tem tudo para subir, só que não pode fazer que nem fez na outra vez, né? Começar com a história de Green Hell, que caiu no Couto, tá morto, né? Que daí começa a atrapalhar, né? Não, isso. Não, o Coritiba, a gente recebeu 2 torcedoras do Coritiba aqui, não sei se vocês viram, né, mas a nota da Tricorp tá 1, acho que no Google, né, a torcida foi lá em São Paulo pegar os caras, protestar, e parece que depois daquilo o negócio começou a engrenar até, eu ia te falar, parece que surtiu efeito aquele protesto, assim, porque ela mesma falou: "Olha, né, a gente tá protestando contra, né", porque a Tricorp parece que comprou o coxa e meio que, sei lá, largou o time lá, né. E agora entrou esse novo CEO, né, que tudo é CEO hoje em dia, mas enfim, parece que tá ajeitando as coisas, mas ainda, realmente, o futebol ainda, do Coxa, é aquele jogo, assim, na base da raça, na base da emoção, porque, dizer assim que os jogos são tranquilos, não, é tranquilinho ali, cara, é na base da emoção. Série B é emoção, é canelada, voadora, tiro, facada, bomba, é tudo, é um jogo, cara, que olha, a Série B é raça, é muita raça. Pode falar, Garcia. Ah, vou te falar, cara, como Série B, eu acompanhando o São Paulo e o Paraná, a gente ficou 10 anos sem subir, com o Paraná. Muitos dos problemas por conta da diretoria, que passava a mão no clube, infelizmente, por isso que tá na situação que tá hoje. A gente começava muito bem, só que o time meio que largava a mão, às vezes desmanchava o time no meio do campeonato. No último jogo de 2018, eu tava lá, 2017, 2017, eu tava lá também, acompanhei, quase morri com o empate com o Vila Nova. Na Série B a gente tem o CRB que tá sempre brigando ali pra subir. É um time chato de jogar lá no Repelé. O time é muito forte, os times do Nordeste na Série B são muito fortes. O Coxa, o Atlético, eu até achei que estaria melhor um pouco. Mas o Operário ali
tem chance de chegar até no G8, G7 e se mantiver a campanha dentro de casa, cara. Porque em casa é o Campeonato Brasileiro em si, independente de divisão, você tem que fazer pontos em casa, cara. E se o time não tá muito bem em casa, não tem é, como ir bem. O São Paulo, tipo, na primeira divisão, ano passado, retrasado, ganhou todos os jogos praticamente em casa e em casa para ganhar o último contra o Bahia. E mesmo assim ainda conseguiu ir pra Libertadores, não sei como. Mas, assim, se o time não ganha em casa, cara, não consegue fazer uma boa campanha. E esse era um dos problemas do Paraná. O Paraná não ganhava em casa, não tinha como subir. A gente tem que fazer meio de tabela. Perdia em casa e perdia fora. Então, não tem como. Eu acho que o principal segredo dos times é ganhar dentro de casa. Com certeza, o fator casa é muito importante, o fator torcida tá ali diante do seu público realmente é primordial para você estar ali entre os primeiros 4 colocados para subir para a Série A. A Série B, ela já teve tantos clubes agora, o último, digamos, clube grande, o Santos, né, que teve o acesso para a Série A, que também fez uma Série B e tudo mais, e era um clube que ficou anos, já caiu pela primeira vez. Acho que os únicos clubes que não caíram, me corrija se eu estiver errado, São Paulo, Flamengo. Acho que os únicos 2 que sobraram. O Cruzeiro já caiu, eu acho que era, e o Santos era o único o dos 3, aí ficou só os 2 agora, São Paulo e o Flamengo, né? Mas a gente sabe que todos os clubes já tiveram praticamente uma queda para a Série B. É um campeonato complicado, um campeonato difícil, e a gente sabe que como teve muitas quedas de clubes que também foram para a Série B e aí decaíram, foram afundando, e realmente é um campeonato, são 38 rodadas, né? É um campeonato longo, né? 4 sobem, 4 caem, então realmente é um campeonato bem pegado mesmo. Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta para Letícia? Pode falar. Opa, Já tá ali no primeiro. tá ok. Pode falar, Thalita. Então, como torcedora do São Paulo, sobre o último jogo, pra mim, foi um grande fiasco ter perdido em casa, no Morumbi. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu tenho uma pergunta pra Letícia. Gostaria de saber, tipo assim, se aconteceu, se já teve algum momento meio cabuloso na sua carreira falando sobre futebol. Algum momento meio delicado. Hum, É que aí a gente pode ir pra muitas coisas delicado, né? Quando a gente caiu no acesso, pra mim foi bem triste. Eu realmente fiquei bem chateada, assim. Acho que a última vez que eu tinha chorado por futebol, acho que foi quando a gente ganhou, né? Mas assim, de questão de derrotas, foi em 2006 na Copa, que o Brasil foi eliminado. Aí eu fiquei muito triste. E aí até, nossa, como é que eu vou racionalizar um sentimento desse, tipo, né, de futebol e entender porque eu estou triste. Acho que isso foi pra mim meio esquisito, chorar assim por futebol. Mas não tenho, assim, de coisas ruins, de, sei lá, envolvendo outras pessoas. Acho que não tive nada. Ali no Germano, a galera é muito tranquila. Eu não passei por nada, mas às vezes algumas gurias às vezes passam. Mas nada assim muito. Eu acho que não passei nada, tipo, de cabuloso. Seria. Ai, fala mais que é o cabuloso pra você. Então, não, eu queria saber, tipo assim, algum momento relacionado, né, ao time que você torce e tal, mas se não aconteceu nada, que maravilha. Isso é ótimo. Essa era a Sim. única pergunta. Espero ter respondido, porque realmente é muito difícil pensar assim, de nada assim muito ruim. Tirando briga de torcida, né? Eu acho que isso foram algumas coisinhas ruins. Acho que foi contra o Paysandu, se eu não me engano, em 2023. Tanto que o jogo contra eles esse ano é mandado único, né? Tanto aqui quanto lá. Eu acho que foi um momento bem complicado, por que foi perto de mim, assim, eles jogaram bomba, aí começaram a jogar pedra e realmente é algo muito assustador, porque, como eu falei, tem crianças no estádio correndo, brincando, e né, tem famílias ali, e isso foi meio triste. E também acho que no jogo contra o Londrina, acho que na Série C também, que também essas questões de torcida, eu não estava envolvida, mas eu estava ali atrás do gol, que é muito perto da torcida adversária.
E aí eles começaram a jogar coisa na gente e tal, aí a polícia não fez nada, só que aí os nossos pegaram e começaram a jogar as coisas lá de volta. Aí veio a polícia e tacou gás lacrimogêneo em todo mundo. Aí eu tava no meio ali, levei de graça. Acho que pra falar algo ruim, eu acho que foram esses, assim, mais relacionados a brigas de torcida. Então por isso que eu entendo o pai do André não gostar muito dessas obsessões, assim, da galera, porque realmente é bem triste, assim, e é assustador, né? Porque você não vai lá pra brigar, né? Você vai lá pra assistir futebol, pra conversar, pra interagir, não pra esse tipo de coisa. É, realmente, isso atrapalha o esporte, né? Porque pensa, você tem uma criança, você vai levar no estádio e do nada acontece uma coisa dessa. Você não vai querer levar seu filho mais no estádio. Você vai ficar traumatizado. Ele vai levar por quê? Você não sabe se vai ter segurança, se você vai ter briga, principalmente assim, você falou ali Operário e Paysandu. São 2 times, não são times do mesmo estado, ou seja, é distinto. Assim, o Operário e Londrina até, de certa forma, tem uma rivalidade. Eu acredito que o principal rival do Operário seja o Londrina, ou não? Sim, né? Por não falar, é o clássico do interior, né? Sim. E se criou essa tradição. E eu acredito né, que boatos na época que realmente era a torcida do Londrina que veio nesse jogo do Paysandu pra brigar, pra fazer. E a gente sabe que tem, né? Sempre tem as laranjas podres. Sim, as laranjas podres ali que vão pra brigar, e é claro, aí gera um transtorno muito grande, né? Mas Uhum. realmente é uma situação que você não espera, porque, vou assistir lá, Curitiba, sei lá, e Fluminense, por exemplo. Não vai esperar que a torcida do Fluminense venha pra cima do coxa, né? Ou vice-versa. Então não é uma coisa que você não espera, né? E realmente isso atrapalha muito, muito o esporte, né? Eu acho que, de qualquer forma, o futebol, infelizmente, por ser um esporte extremamente popular, um esporte de massa, que todo mundo acompanha, todo mundo assiste, realmente acontecem essas coisas e tem acontecido com mais frequência, né? Infelizmente, né? Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta para Letícia? Professor André, tranquilo? Acho que o Gustavo tinha levantado uma. É, Eu ia falar que recentemente jogadores conhecidos no mercado têm jogado no Operário, né? Igual Marcelo Cirino, jogou no retrasado, Rodrigo Lindoso, que era do Botafogo, e agora tem o Bosquilha. Mas acredito que um grande algo que aconteceu assim com o Operário foi acho que o Rafael Guanais, que foi técnico do Operário por acho que 2, 3 anos, e hoje comanda o Mirassol na Série A, que tá fazendo uma boa campanha. Eu queria falar pra Letícia se ela sente muita falta do treinador Rafael Guanais e como é que tá sendo esse período pós-Rafael Guanais, que acredito que se não tivesse sido uma proposta da Série A, tava indo Operário até hoje, já que ele tinha um método de trabalho, uma longevidade no clube. O Guanás foi responsável, né, por realmente a nossa volta pra Série B. Mas acho que nem só eu, mas muitos torcedores não compactuavam muito com as táticas do professor. A gente não curtia muito, então realmente ver ele no Mirassol e fazendo tudo que ele tá fazendo meio que dá um pouco de. Pô, podia ter feito mais no passado, né? A gente podia ter subido, né? Como o Léo falou. A gente perdeu jogos em casa que fizeram diferença no final. A gente perdeu pro Botafogo, que na época também era o lanterna, a gente perdeu de 1-0. E, pô, aqueles 3 pontos fizeram muita falta. A gente não subiu por 6 pontinhos, assim. E a gente sabe que, pô, era o último colocado, a nossa obrigação era ter vencido. A gente sabe que as movimentações ali que o técnico faz, às vezes, influenciam muito. Acho que no jogo contra o Cuiabá, que o Pivete colocou o Cleiton Pego, que nem estava jogando, e meio que foi essa alteração ruim que ele fez, ocasionando um empate. Se ele não tivesse mexido, a gente tinha muito chance de ter vencido com um placar um pouco maior. Então, as estratégias do Guanás, a gente não, apesar de funcionar, a gente não concordava, porque todo jogo era um sofrimento. Fazia um gol, pô, eu já o tiro. Aí chegava nos 45 do primeiro tempo, 45 do segundo tempo, a gente começava a tomar pressão. Todo jogo, era desesperador. E aí, os times apertavam tanto que alguns conseguiam, sim, empatar a partida ou fazer o gol da vitória, como foi o caso do Botafogo. Então, isso a gente ficava muito chateado. Aí ver ele no Mirassol fazendo milagres, assim, você fica, poxa, então tá bom. Mas, particularmente, eu não sinto falta. Eu sinto falta
Nossa, esqueci o nome, eu tava falando dele hoje, do que ajudou a gente a ganhar o Paranaense em 2015. O Itamar. Eu sinto falta. Ele era um bom técnico. Ele fez a gente fez uma boa campanha em 2015, sinto bastante falta. Ele também foi responsável por alguns acessos, né? Ele saiu porque ele recebeu propostas melhores, né? Eu acho que ele tava sem clube até onde eu saiba. Vamos ver. Quem sabe, né? Quem É sabe? uma boa. A gente não falar, né? O Carlos Ancelotti chegou, um empate, uma vitória. Eu queria saber de você, professor. Acredito que você deve ter visto aí o jogo da seleção, pelo menos assim, o placar, né? E queria saber, o que você acha? Tá confiante pro Hexa? Eu vou ser bem sincero, eu tô totalmente desacreditado, não tô acompanhando. Assim, depois do vexame que foi a Copa, eu não vejo mais, não, eu tô bem desacreditado. Digamos que depois de estar trabalhando no aeroporto e ver todos os estrangeiros dando risada da gente, eu fiquei um pouco traumatizado, então não não estou ligado muito nesses assuntos. Tá certo, então. E você, Thalita? Bom, não estou nem um pouquinho empolgada. Pelo menos pra mim, a seleção brasileira não é mais aquela seleção dos sonhos que muitos ainda acreditam. E eu posso estar sendo um pouco polêmica, mas pra mim, a seleção brasileira não é mais uma seleção de jogadores, é uma seleção de influencers. Então, assim, não consigo mais acreditar que o Hexa possa vir com essa seleção. E infelizmente é desse jeito. Eu adoraria ver o Hexa, claro que sim. Mas eu acho que enquanto. Não vou dizer que assim, todos os jogadores. Claro que tem jogadores ali que são muito talentosos e que merecem sim estar na seleção. Mas infelizmente eu acho que dá pra contar no dedo quem são esses jogadores. O André Felipe levantou a mão, pode falar, professor André. Esse é um dos pontos do meu desagrado com a seleção, porque não é mais uma seleção, virou uma vitrine de bons jogadores que só jogam bem no exterior. E vêm pra cá e acham que aqui, não vale a pena jogar o futebol de qualidade, faz um serviço porco, por não sei como que é o sistema de contrato, se tem alguma diferenciação, se eles param de receber os mega salários ou não quando estão jogando pela seleção. Mas assim, dá pra perceber que é muito mais uma vitrine de exposição de marcas ou de exposição de produtos pessoais ligados ao jogador, como um modelo de chuteira, ou um modelo de meia, um modelo de camiseta, ou um número de camiseta, do que realmente um bom futebol, ou uma dedicação a ter um resultado compatível, ou até mesmo ter um bom trabalho em equipe. Porque parece que tem ali um uma não sei se é uma pressão ou se é uma desesperança, porque se não tiver o jogador X e Y jogando, parece que a equipe inteira desmonta. Fica tudo sempre muito pautado, né, nas táticas ou na dinâmica do jogo, ter a um determinado jogador que, quando ele não tá presente no jogo, o sistema desarma, o time desanda. Como foi o caso do que teve ali com o Neymar, que daí quando ele não tá no jogo, o time não vai pra frente. Às vezes só dele estar presente, anda. Vamos lá, Letícia levantou a mão. Tá, Letícia, vamos lá. Eu super concordo. Eu acredito que a Copa de 2014 tenha sido o pior episódio, né? Foi o pior episódio da seleção Sim. brasileira. Sem sombra de E dúvida. todo mundo, acho que começou a desacreditar, combinado com jogadores se transformando em influencers e tudo mais. E parece que a gente sabe que os jogadores eles têm que viver, né? É o trabalho deles, enfim. Só que virou muito questão, ao meu ver, dinheiro. Porque eles não se entregam tanto, às vezes, na seleção brasileira. Eu acho que eles não param de receber, mas quando você se expõe, né, a jogar muito, você tá sujeito a se lesionar, né? O treinador pode também explicar questões mais assim. E a gente acredita que eles não querem, até estava conversando com a minha sogra, que também é do futebol, que a questão realmente às vezes é essa, eles não querem se esforçar tanto na seleção para não se lesionar, e aí lá no time principal deles da Europa, enfim, eles não conseguirem jogar.
E aí virou toda essa questão também, tem a questões das apostas, teve jogador nosso do Operário que também estava sendo investigado, então meio que virou tudo nessa questão de grana. E isso é muito triste, porque antes a galera era convocada para a seleção brasileira e era um evento para a pessoa, ela ficava, né, para os jogadores, eles ficavam em êxtase, eles já, né, piazadinha já, eles iam começar a carreira no futebol, o sonho deles é jogar a seleção brasileira. Eu não acho que esses jogadores, quando eles começaram, eles tinham esse sonho. "Ai, meu sonho é jogar a seleção brasileira". Não nos transfere essa imagem, né, como, a Thaly falou. Alguns sim, tipo, realmente estão ali porque querem, se esforçam e merecem estar onde tá. Mas a maioria É uma situação bem complicada e eu acredito que a seleção brasileira ela tem um problema muito grande, que é a própria seleção, a própria CBF, né, exato, já ela começa vem aí, né. a CBF tem caso de corrupção, caso de, né, de enfim, de muitas coisas erradas dentro da CBF, os presidentes até sendo presos e tudo mais. Agora, a gente teve um presidente que foi eleito numa chapa única, que queria ser meio que um ditador ali dentro da CBF. Então eu acho que o principal problema da seleção brasileira hoje é a CBF, pra é a CBF. Agora, realmente, a questão do Neymar, por exemplo, se a gente pegar, ele veio para o Santos, eu confesso que eu criei uma expectativa muito alta em cima do Neymar, eu pensei: "Cara, vai voltar e" não, me frustrei muito com ele, assim, vendo porque eu gostava do Santos de 2011, 2012, pô, achava um time top pra caramba. Eu achava que o Santos ia voltar a ser aquele time protagonista. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, 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 tchu. Em canais e tudo mais, mas a gente assiste o Brasileirão. Então a gente fala: "Pô, mas tal jogador joga pra caramba. Pô, mas ele não foi convocado tal jogador". E aí a gente fica naquela: "Pô, mas se fosse tal jogador que tivesse aí jogando, não seria melhor?". Então começa tendo essa questão. A gente sabe que o futebol da Europa é realmente, se a gente é superior. O Bayern de Munique hoje 10-0, cara, uma máquina. O futebol na Europa, ele é realmente, em termos técnicos, superior, mas a gente sabe que realmente é uma questão que eu acredito que o principal problema da seleção brasileira ainda seja a CBF. Pode falar, Garcia. Então, né, eu acho que essa questão da seleção, conforme o pessoal falou aí, vai muito além dos jogadores, né, infelizmente hoje a gente não tem uma safra de jogadores, a gente tá naquele período entre safra, mas, eh, os jogadores também estão saindo aqui cada vez mais novos. Depois que foi feito em 95 a Lei Bosman, né, um jogador lá da União Europeia, que antigamente os jogadores estrangeiros, dentro dos países da União Europeia, eles só poderiam jogar, por exemplo, não pode jogar mais de 3 jogadores fora da Alemanha ou fora da Espanha. Quando foi feita essa lei, mudou para fora da União Europeia. O que acontece? Quando o jogador ainda a gente conseguiu segurar ali até 2005, 2006, jogadores até 23 anos, né, que a gente considera como, a gente fala, a idade olímpica, a gente ainda tinha o nosso DNA nas seleções. Tanto que até 2010, a gente tinha time pra ganhar, certo? Não era o dos melhores, não era comparado com 2002, década de 70, que não tem comparação. Mas assim, a gente tinha time ali pra ganhar, pelo menos, talvez perder na final ali e tal. Tanto que a gente perdeu pra Holanda como por detalhe. É, em 2018, a gente perdeu ainda com, né, resquícios no time, né, pra Bélgica, mas ainda foi pau a pau. O que acontece? Como os times estão saindo cada vez mais cedo daqui, os jogadores estão saindo cada vez mais cedo do time daqui, a gente tá perdendo a essência do futebol brasileiro. Qual que é a essência do futebol brasileiro? Jogar individual. Na Espanha, o jogador é muito mais técnico, o jogador é muito mais tático na posição dele. E a gente tinha, né, não, digamos, o famoso carrossel holandês, mas a gente tinha um jogador que podia, por exemplo, o ponta podia infiltrar, o ponta podia entrar pelo meio, fazer uma jogada individual e tentar alguma coisa. Hoje em dia a gente não tem mais isso. O jogador sai daqui do Brasil com 18 anos, fica 3 anos lá fora, já consegue cidadania do país que ele vai jogar. E eles conseguem trazer mais um outro jogador. E ele está perdendo essa essência. Os caras já sabem como que a gente joga. E assim, na questão tirando a dúvida do pessoal aí,
quando eles vêm para a seleção, eles recebem parcialmente o salário deles na, no contrato, né? Então, assim, eu acredito que seja mais por conta do jogador tentar encaixar esse estilo de treinamento. Porque, por exemplo, a gente tem jogador da Espanha, tem jogador da Alemanha, tem jogador da Inglaterra, e esse mix de escolas, né? Talvez seja um dos principais problemas, porque o futebol da Itália é um futebol mais defensivo, o futebol da Espanha é um futebol mais de posse de bola, o futebol da Inglaterra é um futebol mais de velocidade, e quando chega na seleção, a gente é famoso ginga brasileiro, e a gente não tem mais essa essência do nosso futebol. E eu acho que assim, pra Copa do ano que vem, a gente chegar nas quartas é lucro, porque a gente tá jogando muito mal. Talvez o Carlo Ancelotti consiga arrumar nossa seleção, mas eu acho que aí, se a gente passar das quartas, é lucro. Sendo bem sincero. Realmente, claro que a gente, como brasileiro, a gente quer a seleção ganhando, né? Mas realmente eu também acho que o processo. Agora eu queria ouvir a opinião do Anderson, que é treinador de futebol. É, é uma baita contratação, a gente não tem como negar, a contratação do Carlos Ancelotti, mas queria saber de você, Anderson, o que você acha que, vamos colocar assim, um ano, né, daqui para a Copa do Mundo, é tempo para arrumar uma seleção brasileira? Ou você acha que não, que fica ainda para a próxima geração, ainda para a próxima edição da Copa? O que você acha sobre isso? Então, tempo tem, né? Um ano é um tempo suficiente. O problema é aquilo que vocês já comentaram, né? Tem um problema maior que é fora as quatro linhas, que é um problema na CBF. A gente tem aí recente um presidente que foi afastado, e anterior dele, a gente teve Ricardo Teixeira e teve o Marinho, que também foi afastado, foi preso e tudo mais, né? Então existe um problema muito grave ali, né? A gente não está lá para saber, mas isso está escancarado, né? Agora, a gente tem que pensar que o futebol, antes de ser esporte, hoje ele é muito mais um negócio, né? E até o Garcia, ele comentou ali, né, das escolas de futebol e tudo mais. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente, principalmente a formação de base, eles estão procurando preparar jogadores para esse mercado, né, para vender, para fazer dinheiro. E o mercado que tem hoje é o europeu, né? Então o jogador quer jogar na Europa e os clubes querem fazer negócio com os clubes da Europa, porque são os que pagam mais. A gente tem agora recente o mercado da Arábia, né, que paga até mais que o europeu, mas ainda assim o mercado da Arábia não é o destino que os atletas brasileiros querem ir, né? Então eles querem jogar no Barcelona, jogar no Real Madrid. Então esse que é o sonho dos caras, né? Porque o dinheiro é consequência, o mercado paga muito bem. E isso acabou atrapalhando na formação dos atletas brasileiros, porque a gente tem focado em adotar características, transformar os jogadores para conseguir atender esse mercado. E com isso a gente perdeu a nossa essência. Então acho que o futebol brasileiro, ele acabou ficando tão preocupado em copiar o que os europeus tinham de bom, que era a parte tática, né? E a gente acabou perdendo a essência. Hoje a gente não consegue mais produzir camisa 10. Hoje a gente produz muito mais jogadores extremos com velocidade para atender um mercado da Inglaterra do que produzir um camisa 10, né? Então, se a gente for ver, o último camisa 10 que a gente teve foi o Neymar. Agora tem o Estevão, né, que está indo para o Chelsea, mas acredito muito que, pelas características lá do futebol inglês, eles não sei se vão tentar fazer com que o Estevão jogue numa posição mais central, né? Acredito que vão tentar transformar ele num ponta, porque é a maneira que eles têm de futebol, né? Futebol tático, futebol rápido, e isso atrapalha na formação aqui, né? Então, fora que o futebol, cara, o futebol é difícil porque o dinheiro já está envolvido desde lá do começo. Tem muito menino hoje que ele não consegue aparecer porque tem muito intermediário fazendo contato com o clube. Eu passo às vezes por isso aí, a gente faz alguns amistosos, por exemplo, ali onde a gente está ali é um projeto social, né? Que a gente tem contato com os clubes e tudo mais, a gente faz amistosos e beleza. E às vezes chega algum clube e fala pra gente, às vezes clube grande, ó, a gente gostou desse menino, né? Como é que ele é, né?
explica tudo mais. Não, a gente quer que ele fique uma semana para fazer a avaliação aqui. E a gente, tudo bem, né? Só que aí o que que acontece? Ele precisa pagar para fazer essa avaliação, sabe? Questão de 2, 3 mil reais para ficar uma semana em avaliação. Então, pô, aí eu penso, por que que é preciso ele investir? Se o clube realmente gostou dele, por que que ele precisa pagar para estar ali em avaliação, né? Às vezes pode ser um talento ali que está sendo perdido porque, cara, como é que esses meninos vão ter condições de fazer esse investimento, né? Os pais não têm, cara. Então é muito difícil. E muitos clubes têm alojamento, tudo mais, cara, mas precisa pagar, entendeu? Então o futebol é um negócio que tá muito precarizado também por conta de muita influência externa, muito atravessador, então é difícil, cara. Hoje em dia, o menino que é bom de bola ali, aquele que antigamente jogava ali nos campinhos de terra, ele não tem mais vezes, entendeu? Ele não consegue, ele mal consegue comprar uma chuteira, entendeu? Então é bem difícil essa parte. E sobre o Ancelotti, cara, o Ancelotti eu acho que ele vai melhorar sim um pouco, né? Mas acredito que não vai resolver o problema. Acho que, obviamente, independente de quem fosse o técnico da seleção, a gente iria classificar para a Copa, né? Muito difícil não classificar. É praticamente impossível, só se você estiver muito mal, né? E vai dar uma melhorada, mas, cara, eu não acredito. Eu acredito que ali na Copa, ali, chega até umas quartas de finais, assim, não acredito que vai ser campeã, porque acho que o problema é muito maior do que nas 4 linhas. Então, acho que enquanto não resolver o problema lá na estrutura, lá na CBF, a gente vai estar amargando aí essas decepções, né? Acredito que não tenha mais nenhum 7-1 da vida, né? Mas ainda assim, a gente vai ficar aí por um bom tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. Realmente, eu concordo com o que o Anderson falou. Realmente o problema tá ali nas CBF. A gente vem vendo vários problemas ao longo dos anos. Não sei agora também a integridade desse novo presidente da CBF também, mas ele, assim, ainda é muito pouco tempo de trabalho pra gente falar alguma coisa dele, mas realmente precisa ser resolvido alguma coisa dentro da CBF, porque a gente percebe que as coisas não estão certas lá, né? A gente já tem até uma Mas é mais do mesmo, viu, Henrique? mais ou menos. É mais do mesmo. Esse cara aí, ele, lá do estado dele, ele já é meio que como se fosse um coronel lá, então não vejo melhora, cara. Pois é, realmente é uma situação bem complicada. E o futebol é uma coisa que envolve todos nós brasileiros. A gente gosta como torcedor, a gente para assistir a Copa do Mundo. É onde que a gente se saiu bem, tem toda uma história, desde Pelé, desde a Copa de 94, 2002. O Brasil gosta de futebol, sempre gostou, e realmente é uma questão que é realmente muito triste pra gente, né, brasileiro, ficar vendo o que tá acontecendo com o futebol. Então, aquilo, né, que vocês comentaram ali, dos caras ser praticamente um influenciador, né, os caras ficar muito atrelado a redes sociais e tudo mais. A gente brinca aqui, né, a gente dá treino pro pessoal aqui, e às vezes você encontra ele na rua, a maneira como ele tá vestido, como ele tá andando, a maneira como ele se comporta, a gente sempre tira sarro. Falei, pô, quem vê o cara acha que ele ganhou 2 Champions League, 3 brasileiro, um mundial, ganhou 3 Copa do Mundo, sabe? E isso aí é um problema da educação, sabe, cara? Eu acho que o jogador lá de fora, ele não é tão assim. O jogador brasileiro é muito mal educado, mas é por causa da educação. A educação aqui é muito ruim. E não digo em relação à escola, mas eu digo assim, pais e filhos, sabe? Eles não educam. Então, às vezes, eu vejo assim, atletas assim, em redes sociais mesmo. Menino ali não tem nem 10 anos, e assim, ele já tem milhões de seguidores ali e você vê uma exposição assim que, pô, se eu sou o pai dele, não faria essa exposição, sabe? Porque a exposição que tem é como se ele fosse o novo Pelé, assim, sabe, cara? Então já começa errado dali, a criança já vira um adolescente já muito mal acostumado, cara. Então a educação aqui é muito ruim, cara. Pode falar, Garcia. Só partindo pro lado um pouco mais político da coisa, né? Não sei se vocês lembram do ciclo 2014, 2018, que a gente fazia jogo contra Honduras, contra umas seleções alternativas.
e que muita gente começou a questionar a respeito se teria algum contrato, né, com as equipes, se fosse alguma coisa da Nike, se for alguma coisa questão de empresários, né? E a partir daquele momento que a gente começou a questionar, não sei, né, o que aconteceu, a gente parou de fazer esses jogos, nunca mais teve esses jogos. Teve um ou outro ali, só por amistoso mesmo, que a gente tava passando ali por né, enfim. E essa questão dos presidentes da CBF, Ricardo, Ricardo Teixeira, é, Roberto Gomes Pedrosa, né, era coronéis mesmo, que nem é, o o Anderson ali falou. O novo presidente da CBF é filho do presidente da Federação de Rondônia, que só tem 10 clubes no estadual. Não há rebaixamento, porque só tem esses 10 clubes no estado. né? A gente começou com essa troca de técnico, né, desde agora, né? Graças a Deus, a gente tem um ciclo, pelo menos a gente mantém o técnico por um ciclo, a não ser que ele tenha feito um trabalho muito ruim. Mas vem desde o João Saldanha, quando trocou o Zadalo, ele bateu o pé e falou que não ia colocar um jogador lá que o Médici queria, o Médici Gairo queria. Então, assim, essa situação de troca de técnico a gente teve porque, assim, o Tite, a gente até comentou no outro podcast, né, Henrique, que o Tite não perdia, mas, assim, as derrotas que ele tinha eram cruciais para o desenvolvimento da seleção brasileira, né? Ele teve 3 derrotas para Bélgica, para Croácia e acho que uma outra na eliminatórias. A eliminatórias não influencia, mas quando a gente for jogar contra o europeu, a gente perdeu para eliminar. Então essa questão aqui, provavelmente a questão da CBF, enquanto não arrumar na política, a gente não vai melhorar muito. E acredito que, como o professor ali falou, a gente vai ficar mais um tempo sem ganhar, porque é muito estrutural. E se você for levar o reflexo CBF, é reflexo de muitos times de futebol. Porque, assim, a CBF não tem a questão de dinheiro, né? Porque ela arrecada muito. Mas, assim, os clubes estão passando pelos mesmos problemas que a CBF, além do quesito dinheiro. Salvo o Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O resto ou vive ali no 0 a 0 ou deve alguns milhões, né? Então, acho que vai demorar muito tempo pra gente voltar a ser campeão mesmo. Realmente, isso aí que vocês comentaram é uma situação bem complicada. Os clubes arrecadam, por exemplo, Flamengo, Palmeiras arrecadam muito e tem clubes se endividando muito, né? E realmente é uma situação que é difícil. Um pouco do Mundial de Clubes. Começou ontem, né? Não, sábado, melhor dizendo, nos Estados Unidos, né? Com o jogo do Inter de Miami e o outro time do Egito, que agora me fugiu o nome. Mas, bom, queria saber de você. Vou começar com você, Gustavo. Qual time que você acha que vai ganhar esse Mundial de Clubes? Eu acredito que vai ser um europeu, né? Acredito que hoje o Paris Saint-Germain é forte candidato, né? Bem motivado aí pela goleada na final contra a Inter de Milão. Mas nós nunca podemos deixar de lado o Real Madrid, né? Que sempre, assim, competições acabam crescendo, né? O Bayern de Munique hoje também fez aquilo que a gente já esperava, né? Mostrou um futebol pra frente, ganhando de 10 a 0 do Auckland da Nova Zelândia. E acredito, assim, que vai ser para um time europeu mesmo. Possa ter alguma surpresa, assim, né? Acredito que o Palmeiras possa se classificar no grupo. O Fluminense também tem um grupo, assim, tirando o Borussia Dortmund, um grupo que dá para classificar. Mas acredito que fica para um europeu mesmo. E desse Mundial é o que a gente quer ver, né? A gente queria ver os melhores times do mundo se enfrentando, né? Pra quem costumava jogar PES, queria fazer um Palmeiras e Real Madrid, pode ter a oportunidade agora de assistir, né? E eu tô bem feliz, assim, de ver os jogos, né? Estão sendo jogos muito, muito bons. E a gente vê que realmente a Europa, assim, tá muito à frente, assim, dos outros continentes. Acredito que os times da Arábia, assim, apesar de ter muito dinheiro, mas falta um pouco, assim, um pouco mais de técnica, aprender a jogar essa competição. Mas acho que tá uma competição bem, bem interessante. Certeza. E você, Thalita? Quem que você acha que vai vencer esse Mundial? Bom,
Eu aposto um pouquinho no Real Madrid, porém, eu gostaria que fosse algum time brasileiro, né? Assim, talvez eu possa estar errada, mas eu acho que não vai chegar a tanto. No momento, eu só consigo pensar no Real Madrid e concordo com o Gustavo. Com certeza vai ser ali algum time europeu. Eu acho que alguns times do Brasil têm chance, tem, mas eu acho que não vai conseguir chegar a tanto. Eu posso estar errado no que eu vou falar agora, mas eu penso que independente, sabe, na Copa, assim, no Mundial de Clubes, eu acho que o Brasil não tá preparado pra vencer. Eu acho que precisa ir de um pouco mais de esforço, talvez. Alguma técnica que os jogadores entrem em sintonia pra dar, tipo assim, alguma vitória. É o que eu penso. E você, Garcia, quem que você acha que vence esse Mundial de Clubes? Cara, é, eu acho que assim, pelo sorteio, pelo chaveamento ali, eu acho que 4 times que podem chegar na semifinal, um possível, né? Seria acho que Bayern, Manchester City, Real Madrid e PSG. E a final seria PSG e Manchester City, com o PSG ganhando. Em relação aos brasileiros, é, tirando o clubismo de lado e tal, eu acho que o Botafogo não passa da fase de grupos. O Flamengo tem grande chance de passar, o Fluminense também. O Palmeiras, ele poderia ter ir até mais longe. O problema foi que nas quartas de final, ou ele pega o PSG ou ele pega o Atlético de Madrid. Se ele passar em primeiro, pega provavelmente o Atlético de Madrid, em segundo pega o PSG. Se ele conseguir passar é, em primeiro, eu acho que ele consegue fazer é, é, um jogo muito bom contra o Atlético de Madrid e ali juntar a partir das semis, quartos e semis, vai ser mais complicado para o time brasileiro chegar. Eu acho que vai ser final europeia, mas o Palmeiras é um dos que mais tem chance de chegar ali mais longe. E você, Letícia, quem que você acha que vence esse Mundial de Clubes? Eu sempre vou acreditar no time brasileiro, por mais que às vezes eu saiba e tenha conhecimento que existem outros times melhores. Tá ali falando da seleção brasileira, ganhamos de 1-0, às vezes, me animo, né? Mas a gente sabe que no fundo é difícil. Acho que no Mundial de Clubes talvez seja a mesma coisa. Tava assistindo ao jogo do Palmeiras, realmente eles jogaram muito bem, se apresentaram muito bem. Acredito que é um dos melhores que a gente tenha. E eu acredito também no Flamengo, que é um ótimo time, assim, pra não se apresentar lá também. Mas eu acredito que talvez o PSG leve essa aí também. Acho que eles estão bem embalados da Champions, enfim. Eu acho que tá PSG. Se bem que, é que o Bayern meteu 10, mas é que também era bem. A diferença dos times também eram maiores. Tem que ver como é que eles vão se apresentar diante de um time que joga igual pra igual, né? Mas eu vou apostar no PSG. Bom, e você, meu caro Anderson? Cara, eu fico ali com os europeus também. Acredito que PSG, Manchester City ou Bayern de Munique. O Bayern de Munique ganhou de hoje de 10-0, mas também não é parâmetro, né? Time da Nova Zelândia, terceiro colocado lá no campeonato nacional deles, mas o nível da Nova Zelândia no futebol é muito baixo, né? Então, foi só um aquecimento para os caras. E você, professor André, quer tentar um palpite? Eu tava acompanhando ali os meus consultores oficiais, meus alunos que estão fazendo bolão, e eles estão apostando no Paris Saint-Germain, então PSG na cabeça aí. Eu também, eu vou ficar, vou um pouco no lado da Thalita ali. O Real Madrid pode ser que surpreenda, mas realmente a gente não pode negar o que o Paris fez na final da Champions League, que foi realmente um resultado brutal, né? Nem eu acreditaria que ganharia de 5-0. Então, realmente, eu acredito que fica entre esses dois. Mas assim, eu tô torcendo para que dê zebra. Eu quero que aconteça essas coisas que eu acho que vai ficar interessante a competição. Assim como acontece na Copa, né? E, bom,
Esse Mundial de Clubes vai ser muito interessante, né? Porque agora realmente a gente vai medir a força de um europeu com o sul-americano e vamos ver o que vai dar, né? O Palmeiras empatou em 0-0 com o Porto, é, tem Flamengo e Chelsea. Eu acredito que o Flamengo possa vencer o Chelsea. Eu acredito sim que o Flamengo. O Botafogo não, o Botafogo. Não acho que o Botafogo não vai passar, mas o Flamengo, eu acho que o Flamengo consegue ganhar do Chelsea. Eu pelo menos consigo ver essa vitória. Mas realmente é uma situação que é bem complicada, porque são vários jogos de muito futebol. E o futebol europeu realmente ele se sobressai muito, né? Mas vamos ver, eu tô torcendo pra zebra, eu tô torcendo pro caos, né? Bom, gente, antes da gente seguir pro momento. Pode falar, Gustavo, desculpa, pode falar. Opa. Antes a gente tinha o Mundial no final do ano, que geralmente era, aqui no Brasil, era final de temporada, né? Agora, como é no meio do ano, é final de temporada para os times europeus Exato. e meio de temporada para os times brasileiros aqui da América do Sul, né? Então agora não tem como o time brasileiro falar que chegou lá cansado, porque senão os europeus poderiam usar essa desculpa, né? É final de temporada para eles lá, e aqui pra gente tá no meio da temporada, né? Exato. Fala, professor, fala, Anderson. Então, é assim, né, cara, a gente querendo ou não, a gente fica achando que os caras vão moer os brasileiros, né, mas até eu comentei hoje no grupo aqui, o pessoal tava achando que o Palmeiras ia sofrer com o Porto, né, foi completamente o contrário. A gente tem que lembrar, né, das finais que a gente teve lá da Interclubes na época, os brasileiros, a maioria das vezes, passaram por cima dos europeus, né. Então, não dá pra gente subestimar, achar que o futebol brasileiro tá tão abaixo, porque não tá, né. Então, hoje a gente tem uma prova contra o Porto, o Palmeiras do início ao fim impressionou os caras, jogou, mereceu a vitória, e não acredito que seja assim tão fácil cair contra um brasileiro ali, o europeu vai passar por cima, que não vai, que vai ser um jogo duro, vai ser difícil, não é nada fácil pros caras não. Com certeza. E assim a gente quer ser, é que a gente quer ver bons jogos, né? Com toda certeza, a gente não quer ver Bayern de Munique 10-0, a gente quer ver um jogo disputado, um jogo Exatamente. bem equilibrado. Se for pro europeu vencer, tudo bem, mas que seja na base da raça, né? Eles também têm o que. Porque a gente lembra o Mundial de Clubes, e. Bom, o Garcia mandou aqui, bora simular o Mundial com o pessoal. Como que seria, Garcia? Se o pessoal quiser aí, a gente vai falando o o os clubes do grupo e vai passando o primeiro e segundo só. E seria, Tranquilo, tranquilo, pode ser, pode ser. Manda lá. né. Ó, grupo A: Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Quem que vocês votariam aí? Palmeiras. Primeiro e segundo. Hum, Eu assisti o primeiro jogo ontem, foi um jogo muito ruim, cara. Eu acho que o Palmeiras e Porto, eu acho que o Flamengo pode ser Palmeiras. primeiro ainda. Porque vendo como que o Porto jogou, eu acho que é Palmeiras e Porto, não tem muito. Uhum. Não sei vocês aí se tem alguma outra objeção. Sim, sim. Palmeiras e Porto, né? Palmeiras e Porto, o Inter Miami, o Ali, cara, Deus livre, muito. Se jogaram com o time da Série C aqui, eles perdiam. Deus livre. Grupo B. Acho que o grupo B também. PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seton Sounders. Eu coloco PSG e Botafogo, vou ser ousado. Acho que o Botafogo ganha do Atlético de Madrid. Eu também, eu acho que pelos jogos que o Atlético de Madrid tem feito, eu acho que o Botafogo pode ser a zebra que o Henrique quer nesse grupo. Eu acho que pode dar o Botafogo, mas agora pelo PSG, não. PSG é o primeiro lugar, com toda certeza. Eu tô com vocês também. Eu acho que, tipo assim, eu tava analisando hoje, né? Eu acho que, tipo, o jogo que vai definir o segundo é Atlético de Madrid e Botafogo. Porque o Seton Sounders vai ser pra fazer saldo de gols. Acho que vai ser um jogo difícil, mas acho que PSG e Botafogo, todo mundo então. Pode ser. Sim. Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. Esse vai dar B.O. Eu acho fácil. Você tem acho que vai o Bayern e o Benfica, hein? Porque o Boca Juniors aqui em mente Apanhado, então. O Boca Juniors hoje estava na Sul-América, o Bayern de Munique e Benfica.
É, Bayern e Benfica, eu acho. Eu acho que esse jogo vai ser igual o jogo do grupo B ali. Quem ganhar dos dois passa, né? Eu acho que o Benfica também passa. Agora aqui também acho que vai ser unânime. Flamengo, Esperança de Tunis, Chelsea e Los Angeles. Flamengo em primeiro, Chelsea em segundo. O Flamengo acho que ganha. Eu inverteria isso daí, mas é muito. É um grupo mais. Eu acho que é um dos grupos mais equilibrados esse. Não sei muito se tem algum outro parecido, assim. Tipo, não saber quem vai ficar em primeiro, sabe? Então, Flamengo e Chelsea. Todo mundo com Chelsea. Grupo E, River Plate, Urawa Reds, Monterrey e Inter. Inter em primeiro, River em segundo. É, isso, Inter e River também. É, Inter e River também. Nossa, é um time que eu nunca ouvi na minha vida. É, o Urawa Reds, Urawa Reds é do Japão. O Japão é muito forte na Liga dos Campeões da Ásia. Vira e mexe, ele tá indo pro Mundial. Naquele em formato antigo sempre tava indo. Era ele, o Pohang Sounders e tinha mais um, o Pohang é da Coreia. É um dos times mais fortes, assim. Grupo F. Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns. Borussia em primeiro. Fluminense e Borussia. Eu acho que esse, tirando o Borussia, o outro é capaz de dar alguma zebra nesse grupo aí. Porque time japonês é meio complicado, cara. Em todas as modalidades, digo isso pelo vôlei também. Borussia e Fluminense, Borussia e Ulsan, Borussia e Mamelodi, o que vocês acham aí? Eu acho que o Fluminense vai ganhar fora na primeira fase. O Fluminense acho que não passa. Eu acho que o Fluminense cai na primeira fase. Eu acho que o Fluminense. Não sei, eu não vejo esse time do Fluminense. Não acredito nem quando eles ganharam a Libertadores. Nada contra o Fluminense, não. A história, ganharam, tal, respeito, mas eu acho que. Na época estavam bem, né? Agora eles deram uma caída. Decaíram. Mas decaíram muito. Eu acho que eles não passam nem na primeira fase. Quem você colocaria em segundo? Ulsan, Hyundai e Mamelodi Sundowns. O time japonês que você falou ali, qual que é? Ulsan. Eu colocaria o time japonês. Eu acho que eles vão incomodar. Eu acho que esse também vai ser uma zebrinha. Eu iria de Ulsan Fluminense também. É um grupo nivelado por baixo. Esse aqui. Acho que vai ser briga mais por primeiro e segundo. Manchester City, Wydad, Al Ain e Juventus. Eu colocaria. Juventus passa. Manchester Juventus, Manchester City. City em primeiro? Isso. City primeiro. Aqui é outro que vai ser nivelado por baixo. Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Red Bull Salzburg. Vai lá. Eu acho que o Pachuca. Eu tava acompanhando o jogo do Pachuca ali. É que o Al Hilal, na verdade, ele passou em 2022, né? Tava com o time ainda em alta. Agora já tá caindo um pouco. E o Pachuca tá com um time muito sólido, né? Faz uns 2, 3 anos que não tem muitas alterações. As alterações que eles fazem, eles contrastam os caras meio que no mesmo nível. Eu iria de Real Madrid e Pachuca, não sei se alguém tem uma outra. Eu ia de Real Madrid e Pachuca. Eles foram finalistas do Mundial do ano passado também, né? Certo que levaram uma sova, né? Mas eles chegaram até a final do Mundial. Eu quero ver esse ano quem que vai tomar a surra do PSG, mas tá bom. Vamos pro mata-mata agora. Inter de Milão e Ulsan Hyundai. 2-0 Inter de Milão. Inter de Milão. Beleza. Inter. Manchester City ou Pachuca? City. Acho que esse é City. Não é esse Pachuca. Agora o brasileiro vai cair. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras. Palmeiras. Botafogo. Casa Discórdia.
Eu acho que o Botafogo consegue. Mas ele vai no Botafogo, pode passar Palmeiras. Ah, pode passar o Palmeiras, aí eu volto o Palmeiras, passo o Palmeiras aí, passo o Palmeiras. Bayern ou Chelsea? Bayern. Bayern. Eu acho que Bayern. E coloco o Bayern também. Bayern. PSG ou Porto? PSG, Absoluto, coitado do Porto. Chelsea ou Benfica? Chelsea. Chelsea. Nossa, no Chelsea. 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 Beleza. Esse vai ser jogão. Real Madrid e Juventus. Da Real Madrid. Real Madrid, eu também acho. Uhum. De Real Madrid também. Borussia Dortmund ou River Plate? Borussia Dortmund. Verdade. Eu cliquei no primeiro lá, ele passou tudo que a gente passou, cara. Tá roubado tudo. Tudo. Eu cliquei no Inter, já passou tudo que a gente escolheu. Mas vamos lá. Inter de Milão e Manchester City. 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 Acho que da City. Mais alguém? Tá. Palmeiras e Bayern. Aí da Bayern. The Bayern. Calma. Espero que dê uns 15-0. PSG e Chelsea. PSG. PSG. SG. Real Madrid e Borussia. Vamos colocar uma zebra, vamos colocar Borussia Dortmund. Eu Pulse também, cara. Toulouse acabou de chegar, ainda vai demorar um pouquinho. Vamos colocar Borussia Dortmund. Só por isso que deu a semifinal que eu falei lá no começo, viu? Se o Real Madrid passasse, ia dar. Manchester City e Bayern. Bayern de Munique. Vai. E eu acho que da Bayern também. PSG e Borussia. PSG. PSG. A final deu Bayern e PSG. 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 PSG também. campeão. PSG. O PSG vai ganhar os dois esse ano. 2 mundiais e clube. Ano passado. Não Mas, tem outro. o Intercontinental, né? Mas, enfim. Pra encerrar esse episódio, tem uma perguntinha capciosa pra nossa convidada. Eu queria saber da Letícia, qual o time que você tem mais raiva de todos? Pode ser brasileiro, pode ser europeu, enfim. Causar polêmica. Agora você vai ser cancelada. Ai, meu Deus, droga. Acho que europeu é difícil, porque eu acompanho mais realmente, que nem a gente disse sobre o Mundial, por assistir o futebol, ver bons jogos, né? É difícil ter um ódio, assim. Aí do brasileiro, realmente. É muito difícil eu também ter raiva. Acho que depois que eu parei, assim, de acompanhar 100%, né? Ficar mais no operário, é muito difícil ter um time da Série A que eu odiasse, né? Eu odiava o Corinthians, mas é porque eu era influenciada, né? Mas assim, nada contra hoje em dia, gosto de assistir aos jogos, acompanho, né, os jogos do Brasileirão da Série A. Aí agora B e Paranaense já me pega um pouco. Mas talvez do Paranaense, eu acho que o Londrina, por essas rixinhas, assim, que a gente tem, e depois daquelas polêmicas das torcidas, assim, eu fiquei bem, bem chateada. E, putz, bom, do B, da Bezona ali também. Assim, se você pegar pelo que aconteceu, talvez o América Mineiro, né, que teve todo o episódio com o Alan e com o Jaci, acho que fiquei meio assim, mas que é um time que eu tenho raiva é o Londrina. Certo.
Garcia, qual que é o time que você tem raiva? Cara, da Europa você direto, Barcelona. Barcelona? Eu, eu torço pro Real Madrid desde 2002, né? Então, eu não, e o Barcelona sempre é muito ajudado pela arbitragem aí. É, vou tirar os rivais aí pra não ficar tão óbvio, né? Tirando o Barcelona, cara, eu acho que o Manchester City hoje em dia tá um time muito complicado de enfrentar, justamente pelo que é muito bem treinado, um grupo muito fechado faz alguns anos aí. No Brasil, um time complicado de enfrentar é o Flamengo na casa deles. Pelo fato de eu torcer pro São Paulo, é um time muito complicado pra jogar em casa e o Bahia, tá? Do lado do Paranaense, também tirando os rivais, é, eu acho que o Londrina é um time muito difícil de você pegar, porque é um time independente da situação do clube, independente do ano do clube, historicamente, os times grandes sofrem muito para ganhar dentro de casa ou fora deles. É, além da torcida, que é um pouco maluca, diga-se de passagem, assim, é um time, tipo, muito encaixado, sabe? O pessoal que torce pro Londrina, ele é muito assíduo, é parecido com o time da Santa Cruz, time do Nordeste ali. No Nordeste, como Santa Cruz do Sport, Náutico, independente do clube que for jogar, independente do clube que você torça, quando você vai jogar com os clubes do Nordeste, é muito difícil você enfrentar lá. Aqui, jogando em casa é mais tranquilo, mas fora de casa, os times do Nordeste são os mais complicados entre todos do Brasil. E você, Thalita, qual clube que você não gosta? Bom, tem que concordar com o Leonardo, eu não gosto muito do Barcelona, porém, no Brasil, eu acho que seria o Flamengo, mas dessa questão de que eles são um time muito forte, então assim, é meio complicado enfrentar. Acho que são só esses dois. Tá certo. E você, Gustavo? Eu não gosto do Fluminense. Pelo fato do Fluminense cair e nunca cair, ter essa virada de mesa é algo assim pra mim que me incomoda muito. E da Europa, assim, o Manchester City, que vem ganhando quase tudo aí, né? É um time que eu não sou muito simpático. E daqui do Paraná, um time que é chato é o Cianorte. Pelo fato de ser paranista, daí o Paraná cai. O Cianorte, mas o Cianorte sempre apronta, assim, também contra os times aqui da capital. Letícia levantou a mão, Letícia? Eu quero mudar minha resposta. Quer dizer, eu botei o Londrina, mas o Vasco, eu acho que é que começou a Copa do Brasil. Ah, não. Mas depois dessa Copa do Brasil, eu acho que realmente tô com bastante raiva deles. Agora, que eles pegaram muita pira no que o Álvaro falou, que na verdade nem foi para diminuir o time. Aí eles pegaram muita pira e daí eles terem ganhado da gente, meu Deus. E aí, eu acho que é esses dois, Londrina e Vasco. Fala lá, Garcia. Não, eu não quero falar do Vasco, não, cara. Meu pai é vascaíno, tá me zoando até agora. Cara, deixa eu quarta-feira, não vou falar do Vasco, não. E você, Anderson, qual clube assim que você tem uma raiva tremenda na sua vida? Cara, raiva não tem, mas eu não gosto do Flamengo. O Flamengo realmente eu me odeio. É os dois extremos. E você, meu querido professor André, tem algum clube que você não goste? É que eu não tenho nenhum clube de coração, então eu não gosto de todos igualmente. Ou todos. Ou todos? Olha, eu vou responder um pouquinho diferente de vocês. Podia falar muito bem o Atlético? Poderia. Mas, como todo mundo sabe, eu sou torcedor da Red Bull Racing, né? E até 2021 eu detestava a Mercedes, agora eu detesto os papaya. O do Norris e seu querido Oscar Piastri, que eu sou torcedor do Verstappen, né? Então, torcedor da Red Bull apaixonado. E realmente eles dão toda a corrida, eu fico pô, eu fico lá, pô, de novo, agora eu vou ter que aceitar que a McLaren esse ano tá realmente sensacional, né? Mas McLaren, fala lá, Garcia. Ó, vou te falar, como torcedor da McLaren,
Isso é a recompensa do que a gente viveu de 2015 a 2018 com aquele motor da Honda, tá? Então, assim, o que a gente tá vivendo agora é muito bom e espero que mantenha por muito tempo. Que vai. Quem que você acha que vai ser campeão, Lando Norris ou Piastri? Eu coloco o Piastri. Cara, na questão da McLaren é muito difícil, porque assim como a Red Bull, quando tem dois pilotos à altura, eles liberam para brigar até as 3 últimas etapas. Então, assim, eu não sei o que pode acontecer, mas eu acho que talvez o Piastri leva, porque o Piastri ele tá com a faca nos dentes por conta do jogo de equipe que teve ano passado. Então, eu acho que o Piastri leva. Eu também, eu também tô achando que o Piastri vai levar. Infelizmente, a Red Bull, o Verstappen, eu acho que vai ficar meio complicado, né? A não ser que aconteça alguma coisa, a McLaren comece a decair. Mas é justamente sobre isso o nosso próximo podcast, que vai ser bem influenciadora Bruna, para falar de Fórmula 1. Né, hoje tivemos a vitória do George Russell, não sei se o Garcia assistiu a corrida de hoje, né? Uma corrida polêmica, né? No final, uma corrida terminou com safety car, mas vamos ter aí podcast para falar de Fórmula 1, dos pilotos e tudo mais, das equipes, né? E eu sempre gosto muito de falar de Fórmula 1 também, né? Eu tenho os dois esportes, futebol e Fórmula 1, os dois esportes que eu gosto, né? E, bom, todo mundo tá convidado para participar, tá? Quem gosta de automobilismo, participe, vai ser muito legal, né? Tivemos aí 24 horas Le Mans também, pô, legal pra caramba, a Ferrari levando pelo 3º ano consecutivo. E acho que vai ser bem, bem interessante esse podcast. Bom, também quero agradecer mais uma vez do coração a presença da Letícia Ismanioto aqui. De coração mesmo, obrigado por você ter cedido seu tempo para conversar com a gente, falar um pouquinho do Operário. Tenho certeza que eu vou olhar para o Operário com outros olhos agora, né? Isso realmente foi muito bacana. Agradecer também a Thalita, o Garcia, o Gustavo, o Anderson, a professora André, também que participou aqui com a gente. E fazer um convite, participem. Quem gosta de automobilismo, também quem não gosta, tá convidado para participar, né? Na próxima sexta-feira, às 8h30, a gente vai estar entrevistando a Bruna, que ela é influenciadora, cria conteúdo de Fórmula 1, ela que gosta bastante, né? E é isso, gente. Lembrando também que eu vou deixar nas redes sociais o link do canal da Letícia, o Instagram, melhor dizendo, né? Você tem alguma outra rede social além do Instagram, Letícia? Eu uso mais o Instagram mesmo. O Instagram fechou. E também o nosso canal lá no YouTube, tem as animações, as musiquinhas e tudo mais. Quero agradecer mais uma vez imensamente a presença de todos aqui, foi muito legal o bate-papo de hoje à noite. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.